Olá! Hoje eu quero falar de uma coisa bastante importante, pelo menos no meu ponto de vista, que é sobre o medo. O medo, o nosso medo, o medo que nós temos. De onde vem o medo? O que é o medo? Por que ele existe? Qual a função dele na nossa vida? Perguntas que merecem um certo nível de reflexão. Para responder essas perguntas, nós precisamos de um certo nível de consciência e de reflexão. De onde vem o medo? O porquê do medo? Qual é a função do medo? Até onde ele pode ir na nossa vida? E qual a importância do medo na nossa vida? Onde ele nos atrapalha, onde ele nos atrapalha e onde ele nos ajuda. Vou tentar de maneira bem objetiva, pragmática e direta, tentar fazer um resumão aqui, para este vídeo não ficar muito grande, do que eu entendo que seja o medo. Baseado em alguns estudos, pesquisas, leituras, a gente vai fazendo um apanhado e criando aí o nosso próprio entendimento sobre determinadas questões, sobre determinados assuntos que são relevantes e pertinentes à nossa vida, à vida de todos os 8 bilhões de seres humanos hoje existentes no planeta Terra. Tá? Então, vamos começar por um ponto bastante interessante. O ser humano, por natureza, ele tem uma qualidade intrínseca, que é o dom de Deus de ser criativo. Nós somos seres criativos e co-criadores dos nossos projetos, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, da nossa vida. Somos co-criadores da nossa vida. Logicamente que a palavra criador, ela vem no sentido básico da palavra de criação. Criação, né? Criação de Deus, está lá no princípio. Deus criou, né? Tudo no princípio. Então isso é uma natureza intrínseca do ser humano em criar coisas. Criar objetos, criar empresas, criar, né, coisas na sua mente. Isso é natural. Certo. Agora a pergunta que fica é: por que a maioria de nós não conseguimos colocar as nossas ideias para fora? Por quê? Porque o cemitério, se nós fizermos uma pesquisa lá, nós vamos encontrar ali 90% daquelas pessoas, ou se eu não digo todas elas, tiveram grandes ideias e não realizaram. Morreram sem realizar as suas ideias. Digamos aí que 70, 80, 90, 80% essa faixa aí de 80, 90% das pessoas morrem e não conseguem pôr para fora as suas ideias, os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, né? Maravilhosos, não conseguiram pôr para fora. Quantas pessoas morreram com ideias que até hoje nós não conhecemos? Não tivemos a oportunidade de ver a ideia dessa pessoa, o plano, o projeto. Quantos projetos eram para ter vindo e não foram realizados? Porque a pessoa teve a ideia, morreu e não executou. A pergunta é, por quê? Bom, como eu disse, fazendo esse apanhado e esse resumão, a resposta que eu achei foi o medo. O medo. O medo travou. O medo paralisou. O medo impediu. O medo segurou. E o medo matou. É mais ou menos esse o ciclo como funciona. Agora, medo, outra pergunta. Medo de quê? As pessoas travam as suas ideias, das suas ramificações. Medo da crítica, principalmente.
Medo de ser rejeitada, sua ideia e a própria pessoa. Porque se você rejeita a minha ideia, você rejeitou a mim, né? É impossível você ir o pai se não for através do filho. E o seu filho é quem? A sua ideia. Então, medo de ser rejeitado, medo da crítica, medo de ser criticado, né? Medo de quebrar, de falir, de passar fome, de passar sede, de passar necessidade. Medo de todos os jeitos. Medo de passar vergonha, medo de morrer. Tudo isso são essa junção de medo que trava as pessoas de realizar os seus projetos, os seus sonhos e os seus objetivos. O medo. Agora, o que acontece? Na verdade, o que faltou foi uma capacidade desta pessoa em analisar o medo. Ou seja, faltou uma instrução para esta pessoa de lidar com o medo, de avaliar o medo, de fazer as perguntas certas para o medo, de conversar de maneira correta com o medo. Porque as pessoas, quando elas querem se livrar do medo, o que elas fazem? Elas encaram bruscamente o medo. E todas as vezes você vai sair no prejuízo. Então, toda vez que nós enfrentamos o medo de maneira inexperiente, nós retrucamos, porque aí o medo aumenta. Então, lidar com o medo parte de um princípio de que, primeiro, nós precisamos fazer uma avaliação daquele medo, daquela sensação que nós estamos sentindo. E aqui eu vou deixar um exemplo prático, já para nós encerrar o vídeo, sobre um exemplo do medo. Como ele nunca vai te abandonar, nunca vai me abandonar, nunca vai deixar vai nos abandonar, o medo. Por quê? Porque entra um fator benéfico do medo, que você só detecta ele pelo processo de avaliação, que é o que eu vou te dizer agora. Um exemplo, você deve conhecer aquele esporte que chama de bungee jump, que essas pessoas pulam de altos penhascos, de despenhadeiros, né, em pontes, amarrado com uma corda, ele salta e ali ele está preso pelo calcanhar, pelas pernas, pelo elástico. Esse esporte você já deve ter visto aí. O que acontece? Quando você está na plataforma de pulo, ela tem um certo espaço, tamanho. Quando você está na parte de trás, aqui é a parte da frente, de onde você tem que caminhar, se aproximar e daqui você salta. Quando você está aqui, o medo some, o medo desaparece. E se tiver, é em pouca quantidade. À medida que você se aproxima do teu desafio, aquele medo vai aumentando. Ele vai aumentando. Então, nesse momento, você já sabe que isso é normal, que ele vai aparecer. Qual a sua necessidade, a sua precaução e a sua sabedoria que você vai agir? Você vai analisar isso no seu corpo físico, prestando atenção nesta sensação de medo. Essa alta descarga de adrenalina, de estresse da tua corrente sanguínea, te dá uma sensação no corpo de luta ou fuga. Certo? O que acontece? Você vai perceber que o medo está te impedindo de cumprir o teu objetivo, que é saltar. E você continua caminhando. Aqui você para, o medo está presente. Qual é a sua ideia agora? Você já sabe que ele vai estar sempre presente, mas você precisa realizar o teu objetivo. É uma questão de honra. Você vai abraçar, entender que ele faz parte do evento, porque o medo faz parte do evento, ele vai estar presente sempre. Ele está ali porque ele precisa estar ali, não necessariamente para te parar, para te travar, mas porque ele precisa de estar ali. Ali é o local dele. Você não vai ter medo no sofá da tua sala, comendo uma pizza, tomando um refrigerante, repousadamente, tranquilamente, dentro da tua casa, no conforto da tua casa, você sentir medo. Não, aí não é medo. Aí você já está com uma patologia médica, entendeu? Uma patologia clínica, que é síndrome do pânico.
né? Você está doente. Nós estamos falando de um medo do dia a dia, um medo que está sempre presente na nossa vida. Então, o medo ele tem uma fonte, um local que ele nasce, que ele germina, certo? Então, nós precisamos estar atento. Então, nessa hora, o que você vai fazer? Você vai pular mesmo com medo. Você pula mesmo com medo. Abra o seu negócio mesmo com medo. Fale com o seu cliente mesmo com medo. Fale com o seu marido, com sua esposa. Abra a sua boca. Expresse para fora as suas ideias e corra atrás do seu projeto e do seu sonho, mesmo com medo. Foi assim que eu aprendi e é assim que eu tenho tentado colocar em prática. E uma coisa eu te digo, esse é o único caminho. Quer fazer? Faça, porque feito é melhor do que não feito. Feito é melhor do que perfeito. Mal feito é melhor do que perfeito. Perfeição não existe. Só existe o mal feito, para que você faça o próximo, o próximo, o próximo e o próximo. Fica aí nesse dia de hoje, o vídeo está com 11 minutos e 22 segundos. Um abraço, até a próxima. Se gostou, dá o comentário, diz aí o que gostou, se concorda, se não concorda e faça, porque só tem se fizer. Tchau, um abraço.